Amém, abençoados, graça e paz, sejam todos bem-vindos, hoje ao vivo, tá bom, meus irmãos? Que o Espírito Santo esteja te edificando, te fortalecendo e que nós venhamos desfrutar de um dia maravilhoso, debaixo da graça, do amor e da misericórdia do nosso Deus. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita aí, se inscreva no nosso canal, tá bom? E vamos compartilhar dessas mensagens que edificam e traz herança aos corações dos eleitos de Deus. Tá aí o tema nesse dia. É uma pergunta, amados. João Batista e João Apóstolo mentiram? É uma pergunta. João Batista e João Apóstolo, será que eles mentiram, amado? Será que eles mentiram acerca de Jesus? Então nós vamos comparar coisas espirituais com as espirituais neste dia. Amém? Então vamos lá. João Batista e João Apóstolo mentiram? Tá aí o tema inicial. Livro histórico de João, capítulo 1, versículo 29. Que diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus, que vinha para ele, e disse, João disse, eis aí o Cordeiro de Deus, que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. Que interessante. O contexto, João está batizando nas águas, e ele vê Jesus que vinha ao seu encontro, e ele dá esta palavra, João Batista. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Será que João Batista, amado, será que João Batista mentiu quando ele disse que Jesus era aquele cordeiro que iria tirar o pecado do mundo? É claro que não. E por que não tirou o pecado do mundo ainda? Porque Jesus ainda não tinha morrido no Calvário. Nós sabemos que o pecado, ele foi expiado pelo sangue de Jesus. Então, quando Jesus foi crucificado, no seu sangue, diz que ele nos remiu de todo o pecado. Ele remiu o seu povo, aquele povo que viveu debaixo do primeiro pacto. Ele remiu os seus eleitos de todo o pecado. O problema, amado, é que muitos, eles estão, entre linhas, confessando que João mentiu. Porque João disse, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando a igreja ela se enxerga no pecado, e quando eu digo pecado aqui eu estou falando de um pecado original, de consequência espiritual, quando o sacerdote, quando o pastor, ele diz que a igreja está em pecado, ele está anulando essa palavra. Ele está chamando João de mentiroso, porque João testificou dizendo, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas quando o pastor diz, não, a igreja, ela precisa se purificar por intermédio de sacrifício, por intermédio de jejum, por intermédio de montes, por intermédio de oblações, rudimentos, paga preço, seja lá de que forma religiosa for, ela está anulando o sacrifício de Jesus e chamando João Batista de mentiroso. Eles estão dizendo que João está mentindo quando João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos continuar. João, capítulo 10, versículo 40. Olha o que diz. E retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E o que aconteceu? 41. E muitos iam ter com ele, com João Batista, e diziam,
Na verdade, João não fez sinal algum. Mas tudo quanto João disse deste era o quê? Era verdade. Olha que interessante. Primeiro ponto, João Batista ele não operou nenhum tipo de sinal miraculoso. O interessante é que Jesus Cristo, ele dá um testemunho de João, e ele diz assim, olha, a lei e os profetas vigoraram até João Batista. E dos nascidos de mulher, não há profeta maior do que este. Jesus disse que não havia profeta maior do que João Batista. No entanto, se nós formos comparar o ministério de João Batista com os outros profetas, nós vamos ver que, de fato, João Batista, ele não operou nenhum tipo de sinal. Ele não operou nenhum tipo de milagre. Mas por que Jesus o considerava como o maior de todos os profetas? Porque foi o único profeta que trouxe uma mensagem diretamente acerca de Jesus de Nazaré. Ele foi o único profeta que veio preparar o caminho. Ele diz, eu sou a voz que clama no deserto, e eu vim preparar o caminho do Senhor. E era por isso que João vinha batizando com águas, para apresentar Jesus aos judeus. E o povo, amado, ele reconheceu isso. Alguns judeus reconheciam essa verdade. E muitos iam ter com ele e diziam, na verdade, João não fez sinal algum. Mas tudo quanto João disse deste era verdade. Ou seja, tudo que João dizia acerca de Jesus era o quê? Verdade. Então João não mentiu. Mas a religião, entre linhas, como eu falei, eles dizem que João mentiu. Porque João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a religião diz, a igreja está em pecado, a igreja precisa se purificar. Quando João disse que Jesus era o Cordeiro que iria tirar o pecado do mundo e, consequentemente, do seu povo. Porque Jesus não está falando, João não está falando do mundo como cosmo. João está falando do mundo dos eleitos, do ocomene, dos salvos, dos predestinados em amor. Então João Batista não mentiu, como a religião insinua lendo seus textos. 1 João, capítulo 3, versículo 5. Aqui é João apóstolo, não é o Batista, é o apóstolo. E bem sabeis que ele se manifestou para quê? Para tirar os nossos pecados. E nele não há o quê? Não há pecado. João, apóstolo, esse é o apóstolo, está vivendo dentro de uma transição dos pactos. Então João, apóstolo, bem como todos os outros discípulos, até mesmo Paulo e o povo que viveu contemporâneo a Jesus de Nazaré, eles viveram a transição das alianças, dos pactos. Então, o pecado que tinha sido retirado era o pecado que estava debaixo do primeiro pacto. Então, ele diz assim, bem sabeis que ele se manifestou, está falando de Jesus de Nazaré, que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Ou seja, pecado de quem nasceu no primeiro pacto, que nasceu debaixo do ministério de condenação e morte, debaixo do ministério do pecado. Então João, o apóstolo, ele está categoricamente afirmando, assim como João Batista. Ele está fortalecendo a palavra do profeta João Batista. João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João apóstolo, ele se manifestou como Cordeiro de Deus para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Porque em Cristo não há pecado. Ele se manifestou para tirar o pecado do seu povo. Amém? Continuando. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Diz assim, João apóstolo, escrevendo na ilha de Pátimo, observe. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou
e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então, olha o que João apóstolo está escrevendo na ilha de Pátimo. Da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue. Não foi nas águas do batismo que Jesus tirou o pecado. Não foi no dízimo que Jesus tirou o pecado. Não foi na tua oferta consagrada no chamado altar que Jesus tirou o pecado. Jesus tirou o pecado do seu povo no seu sangue. No seu sangue ele lavou o seu povo de todos os pecados. No sangue de Jesus. Ele purificou a igreja, ele santificou a igreja, ele lavou a igreja. Não foi no teu dízimo, não foi nas tuas obras, não foi no teu paga-preço, não foi no teu monte, não foi na vassoura ungida, não foi no lenço do apóstolo, não foi na meia do apóstolo, não foi no grão de feijão, foi no sangue de Jesus Cristo que ele lavou o seu povo de todos os pecados. Pergunta: João mentiu? Não. O Batista, o apóstolo mentiu? Não. Então quem está mentindo não é as escrituras, são os intérpretes, são os pregadores, são os legalistas, aqueles que querem pregar, aplicar aquilo que Jesus falou antes da cruz para depois da cruz. Nós estamos depois da cruz. Nós estamos no pacto de superior e de melhores promessas. Nós não estamos vivendo o Cristo histórico. Nós estamos vivendo o Cristo ressuscitado, que no seu sangue estabeleceu uma nova aliança e disse que a igreja está perfeita, sem ruga, sem mancha, sem mácula e sem coisa semelhante. Esse é o pacto de superior e de melhores promessas. Então, nada melhor do que alguém para explicar isso que os Joões, né? O plural é meio... falaram. Então vamos pedir o auxílio de Paulo. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho. Fermento velho aqui é uma doutrina. Fermento velho aqui está falando do pacto de Moisés. Fermento velho aqui está falando da lei. E Paulo está dizendo: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, uma nova aliança, nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa o quê? Santa Ceia? Nossa Páscoa. E o que era que acontecia na Páscoa? Um cordeiro era sacrificado. João disse: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. E Paulo disse: a nossa Páscoa, Cristo, a nossa Páscoa, o cordeiro perfeito de Deus, ele já foi ou ele vai ser? Já foi sacrificado por nós. Jesus não vai morrer novamente. Jesus não vai ser sacrificado de novo. Jesus, ele já foi sacrificado. Jesus, ele já se entregou uma vez e para sempre. É o que disse o apóstolo Paulo e a revelação da graça. Portanto, João apóstolo e João Batista, eles não mentiram. Vamos continuar. Olha aí, Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado aonde? Quem foi o homem? Adão. O pecado não entrou no mundo por um famigerado diabo espiritual. O pecado não entrou no mundo por um anjo caído. A Bíblia diz, o texto da graça de Deus, carta aos Romanos, diz que o pecado entrou no mundo por um homem. E pelo pecado entrou o quê? A morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O pecado entrou por Adão e consequentemente todos foram participantes daquele pecado, porque era um pecado hereditário.
Era um pecado de origem espiritual. Então todos morreram porque todos pecaram. E morreram como? No sentido literal? Não, morreram no sentido espiritual. Eles perderam o acesso a Deus. Eles não se comunicavam mais com Deus por causa do pecado adâmico que separou a humanidade de Deus. Quem está compreendendo? Vamos continuar com o raciocínio. Romanos, capítulo 5, versículo 15. Olha o que Paulo continua dizendo. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Não é assim. Ué, não é assim como, Paulo? Não é assim como o pecado entrou no mundo por Adão, e por causa do pecado de Adão todos pecaram. Então não é assim como. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Por quê? Se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, que é Jesus Cristo, abundou sobre todos. Todo mundo é salvo. É porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Não é para o mundo todo, é para todo aquele que nele crê. Então são muitos, não são todos. Então a salvação eterna não é para todo mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele. E Paulo diz que a fé não é de todos. Paulo diz que a fé pertence a quem? Aos eleitos de Deus. Amém? Quem é eleito de Deus? Quem crê no sacrifício de Jesus? Então essa salvação é para você, é para nós, é estar em nós. Vamos continuar. 5,18 Romanos. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo, ou virá o juízo? Veio, olha o emprego do verbo, passado. A igreja evangélica tradicional, ou os religiosos de um modo geral, eles estão esperando o juízo. E como é que eles esperam o juízo? Dizendo, olha, essa coronavírus aí é Jesus que está voltando. Olha, essa guerra aí é Jesus que está voltando. Olha, isso que está acontecendo aí são o fim dos tempos. Jesus está voltando, é o juízo de Deus, é a grande tribulação. Não, amado, o juízo de Deus, ele já veio, porque foi na cruz que Jesus julgou todas as coisas, e no ano 70, na queda do templo, toda a obra foi consumada e a graça foi estabelecida para todo o sempre. Amém. Então, veio o juízo, pois assim como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio o quê? Senhor, venha com a tua graça sobre a minha vida. Como assim? Venha, não veio ainda? Meus amados, ai de nós se não fosse a graça de Deus nas nossas vidas. A graça de Deus não virá, como o juízo também não virá. O juízo já veio, na cruz Jesus bradou, tetelestai, está consumado. Aleluia! Foi na cruz. O juízo veio e a graça foi manifesta na cruz de Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Romanos 5:21. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Por quem? Por Jesus Cristo, nosso Senhor. O pecado reinou na morte. E o que é aí a morte? Era a morte adâmica, era a morte espiritual. Por causa do pecado de Adão, todos morreram. E o pecado reinou na morte, ou seja, naquilo que tinha força sobre as pessoas. O pecado de Adão que matava espiritualmente, tá bom, mano? Alguns vão dizer, irmão, o espírito não morre. Meu amado, era um estado. Quando nós falamos de morte espiritual, nós não estamos dizendo que o espírito morre.
Nós estamos falando de um estado de espírito. E qual era o estado antes da cruz? Morte espiritualmente falando. Por quê? Porque eles estavam separados de Deus por causa do reino da morte que havia. Olha aí, Hebreus, capítulo 9, versículo 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos, uma vez se manifestou, olha aí a manifestação dele. Olha João dizendo, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Olha o apóstolo na ilha de Pátimo dizendo, ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E quando foi isso? Na consumação? Na consumação? Que século? Do nosso? Não, daquele primeiro século. Então na consumação, ou seja, nos fins dos tempos, daquele século, do século de Jesus, da geração de Jesus, é por isso que Jesus disse em Mateus 24, não passará esta geração, neste século, na consumação deste século, Jesus se manifestou. Na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para o quê? Aniquilar, destruir o pecado pelos sacrifícios de quem? Do pastor, do teu jejum. A conta não fecha, irmão, não bate. Jesus se manifestou na consumação daquele século, nos fins dos tempos, daquela geração que ele vivia, para pelo seu sacrifício, não era pelo sacrifício no templo, não era pelo sacrifício em monte, para pelo seu sacrifício, destruir, aniquilar o pecado. É por isso que nós, como Igreja de Cristo, na nova aliança, nós confessamos com muita ousadia que a igreja de Jesus Cristo, ela não está em pecado, porque se eu digo que a igreja está em pecado, eu estou dizendo que você está antes da cruz, e se eu digo que você está antes da cruz, nós estamos no ministério de condenação e morte, e logo não há salvação. Então, amados, na consumação do século, Jesus se manifestou uma vez para aniquilar o pecado. Que pecado? O pecado que entrou por um homem, por Adão. Mas irmão, aí você dá a ideia que nós não erramos. Irmão, aí você dá a ideia que não existe pecado. E o que é isso, irmão, que eu estou vendo no mundo? Irmão, e essas guerras? E essa violência? Meus amados, Paulo disse que o homem natural, ele não compreende as coisas do... Eu estou falando de espiritualidade, eu não estou falando de naturalidade, eu não estou falando de carnalidade, eu não estou falando de erro e pecado de consequência humana, eu estou falando de pecado original, pecado adâmico, que trouxe morte, que trouxe condenação, e Jesus se manifestou para tirar o pecado do mundo, amém? É necessário entendermos. Ele aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Olha lá, Hebreus 10:10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Em qual vontade você tem sido santificado? Na tua vontade? Não, eu sou santificado no meu livre-arbítrio. Meus amados, é difícil para alguns conciliar livre-arbítrio na nossa horizontal e soberania de Deus na vertical. Mas precisamos compreender essas questões. Para a salvação eterna,
Ninguém tem livre-arbítrio, porque não foi na tua vontade, não foi na minha vontade. Eu não pedi para Jesus ir para a cruz, eu não pedi para Jesus se manifestar na cruz, eu não pedi para Jesus bradar, está consumado. Ele decidiu se entregar pelo seu povo, ele se ofereceu uma única vez pelo seu povo, pela qual vontade temos sido santificados. Não pelo meu sacrifício, pela oblação, pela oferta do corpo de Jesus, feita uma vez. 12, Hebreus 10, 12. Mas este, falando de Jesus, havendo oferecido para onde? Para sempre, um único sacrifício pelos... O sacrifício de Jesus foi por quê? Vem aqui, corta para mim. O sacrifício de Jesus não foi para você adquirir uma casa própria. O sacrifício de Jesus não foi para você ter um casamento abençoado do jeito que você planeja. O sacrifício de Jesus não foi para você ter um carro e construir sua empresa e ficar milionário. O sacrifício de Jesus foi para arrancar o pecado da humanidade. E é por isso que muitos não conseguem enxergar Cristo, viver Cristo, porque querem humanizar Cristo, querem materializar Cristo, quando Cristo é espiritual e a sua obra foi consumada no Calvário para o nosso espírito. É por isso que Paulo diz: estais perfeitos nele. Aonde? Na tua carne? No teu espírito. Porque a carne, Jesus disse, para nada presta. Porque a carne, Jesus disse, é fraca. Paulo disse, porque o homem exterior, a carne, se corrompe. Então não procure santidade na tua humanidade, procure santidade no teu espírito. E uma vez que você entende que o teu espírito foi santificado, que o teu espírito foi salvo pela graça, que o teu espírito foi regenerado pelo sacrifício de Jesus, agora você vai dominar os impulsos da tua carne, da tua natureza. É por isso que Paulo diz que o bem que ele queria fazer, ele não fazia. E o mal que ele não desejava fazer, que ele não queria fazer, estava sempre com ele. Por quê? Porque ele via a sua limitação humana. Por quê? Porque ele via a sua natureza humana. Ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas ele disse: eu dou graças a Deus por Jesus Cristo. Nós damos graças a Deus por Jesus Cristo, porque foi Ele que nos livrou do corpo dessa morte e nos deu vida eterna para o nosso espírito e uma consciência pura das nossas ações e o que devemos e o que não devemos fazer, porque tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E Paulo diz: por isso eu esmurro o meu corpo. O problema, amados, é que muitos não querem esmurrar o seu corpo. Ô irmão, o que é esmurrar o seu corpo? Meu irmão, você tem uma natureza espiritual perfeita, porém, você tem uma natureza humana debilitada, que é a herança lá do homem Adão. E essa natureza humana, ela não se converte. Não adianta jejuar, não adianta subir monte, não adianta subir escada de joelho. A nossa natureza humana, ela não se converte. Uma vez que eu entendo que o meu espírito foi regenerado e salvo e está perfeito, eu vou agora dominar essa natureza humana pelo conhecimento de Deus em Cristo Jesus. Mas ela não vai se converter. Então, uma vez que você, ainda que confesse Jesus, uma vez que você crê que o sacrifício foi perfeito, mas você tem as suas fragilidades carnais, é você que tem que crucificar ela. Paulo disse para Timóteo: fazer morrer em ti as paixões carnais. Somos nós que temos que fazer. Ô irmão, eu sei, irmão, eu sei que isso não agrada a Deus, mas eu não aguento ver uma latinha de Skol. Tem crente que dá até aleluia. Se converta.
Mas irmão, minha carne não se converte. E por que sua carne não se converte? Você vai ficar cedendo às paixões da carne? Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você foi regenerado. Você pode se dominar porque o Espírito de Deus habita em você. A questão é, a quem você está alimentando? A tua carne ou o teu espírito? Há uma luta constante. Uma luta constante, a carne contra o espírito. E elas se opõem uma à outra, amado. Quem estiver bem alimentada é que vai vencer. Se você estiver com as suas faculdades, com a tua mente exercitada no conhecimento, no temor, no amor e na misericórdia de Deus, você vai vencer as paixões da carne. Mas se você se inclinar para as obras da carne, você vai viver, ainda que sendo filho, mas vivendo como escravo. Escravo de quê? Das suas próprias paixões, das suas próprias concupiscências. Mas este Jesus, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus ou à destra da majestade. Algumas pessoas pegam esse texto para criar ou enfatizar a doutrina da Trindade. Não, irmão, se ele está à destra, à direita de Deus, então Deus está no meio, então deve ser que o Espírito está à esquerda. Não, amado. A destra de Deus ou a destra da majestade quer dizer que ele deixou a sua forma humana e retornou para o seu trono de glória, sendo Deus sobre tudo e sobre todo eternamente. Amém? João Batista, João Apóstolo, eles não mentiram. Olha aí, Hebreus 10, 14. Porque com uma só ablução, aperfeiçoou ou vai aperfeiçoar? Aperfeiçoou. Agora, a questão é, como você se vê? Como você se imagina? Como você se enxerga? Porque se você crê que ele te aperfeiçoou, você vai entender que ele te predestinou em amor, te chamou com a santa vocação para ser santo e irrepreensível. Agora, se você se vê sempre por este ângulo humano, que é fraco, que falha, que cai, que é caído, melhor dizendo, você nunca vai conseguir enxergar o plano da salvação. Por que é que muitos filhos de Deus, religiosos, não conseguem enxergar essas verdades bíblicas? Porque ainda que eles leem esses textos, eles continuam se olhando do ponto de vista humano. E é por isso, como eu falei, eles querem humanizar Jesus. Então eles querem que tudo aconteça no sentido literal. Eu vou fazer uma pergunta. Porventura, você, enquanto viver, não terá vontade de tomar água? Sim. Não terá vontade de comer? Sim. Então, enquanto você viver nessa carne, existe desejo de se inclinar para o erro. Então, amado, eu não posso humanizar Jesus e dizer que Jesus precisa converter os meus olhos. Jesus não disse que os olhos iam se converter. Jesus disse que era para você arrancar os seus olhos. O que é aquela força de expressão de Jesus? Arrancar os seus olhos para vocês não serem jogados no Geena ou no Vale de Inom. Arrancar os seus olhos para vocês não serem jogados no inferno, que é a tradução que chegou para nós, ou seja, na morte, na sepultura. Arrancar é deixar de olhar para aquilo que chama a tua atenção. Arrancar é você, amado, fugir da aparência do mal. Arrancar os teus olhos é você não ficar impressionado, visualizando, desejando como Eva. Porque enquanto não apresentou o fruto para ela, ela não tinha desejo. Mas quando, aquela tipologia do mal, a serpente, apresenta o fruto, diz o texto em Gênesis, que o fruto era agradável aos seus olhos.
Arranque os teus olhos. Arranque os teus ouvidos. Não fique ouvindo aquilo que você sabe que vai te corromper. Paulo disse: as más conversações corrompem os bons costumes. O salmista no Salmo 1 ele diz: não vos assentei na roda dos escarnecedores. Não se detenha no caminho dos pecadores. Com quem você anda, com quem você conversa, vai te influenciar positivamente ou negativamente. Aí sim, cabe você escolher. Aí sim, você tem livre arbítrio, não para a salvação. Porque com uma só ablução, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Hebreus 10, 17 e 18. Ele aperfeiçoou? Aperfeiçoou. Ele perdoou? Perdoou. Ah, irmão. Mas para a religião, para a religião, o Cristo que eles enxergam, tem prazer de jogar na cara das pessoas o pecado. Você está em pecado. Hebreus 10, 17 e 18. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes pecados e iniquidade, não há mais oblação, oferta, sacrifício pelo pecado. Bom, irmão, agora nós chegamos em um ponto que é complexo. Se você pregou, você aqui que está me acompanhando, e eu sei que muitos estão chegando agora no campo da graça, e podem se perguntar, estão se perguntando, agora, bom, irmão, você pregou que Jesus removeu o pecado. Você pregou que João Batista testificou que Jesus era o Cordeiro que iria tirar o pecado. O João apóstolo disse que ele nos lavou no seu sangue de todo o pecado. Paulo disse que o Cordeiro Pascual, a nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Então, de fato, Jesus na cruz, ele tirou o pecado. O pecado que entrou por Adão, Jesus removeu. O pecado espiritual. E muitos podem se perguntar, bom, já que Jesus não se lembra mais dos seus pecados e de suas iniquidades, então esta palavra, eu encontro nesta lei uma brecha para fazer o que eu bem quiser. Depende como você enxerga. Eu sou responsável pelo que eu prego. Você é responsável por aquilo que você acredita. Por que Jesus não se lembra mais dos seus pecados e de suas iniquidades? Porque não haverá mais oblação, oferta pelo pecado. Não tem mais. É basicamente o que Pedro disse. Para quem nós iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Para onde eu fugirei da tua presença, como disse o salmista? Se eu descer nas partes mais baixas da terra, tu estás ali. Se eu mergulhar, tua mão me alcança. Se eu subir aos céus, aí tu estás. Para onde fugir? Para quem me fugirei? Para onde fugirei da presença do teu Espírito? Não tem como fugir, porque nós estamos nas mãos de Deus. Então, se não tem para quem fugir, e Jesus já me perdoou, Jesus já levou os nossos pecados, então agora eu encontro nessa lei da graça, uma brecha para fazer o que eu bem quero. Amados, o que os filhos de Deus precisam entender é que nós precisamos ter uma boa consciência. A palavra de Paulo aos Romanos, capítulo 12, ele diz, versículo 1: apresentai os vossos corpos como um sacrifício vivo. Tem que estar vivo. Não é sacrifício morto. Não é sacrifício de obras mortas. Sacrifício vivo. Segundo, santo. Sacrifício santo e agradável a Deus. Que se torna o quê? O vosso culto racional. E no versículo 2 ele diz: não vos conformeis com este século ou com este mundo,
mas sejais transformado pela quê? Pela renovação da vossa mente. Uma boa consciência. Porque o culto é racional. Então eu preciso ter racionalidade, entendimento. Uma vez que eu entendo que Jesus fez tudo isso por mim, essa palavra agora, ela vai me dirigir. Essa palavra agora, ela vai me conduzir. Eu não vou andar nas obras da carne. Eu não vou andar nas minhas inclinações, porque eu entendo que eu preciso andar com uma boa consciência. Então vamos lá. Uma boa consciência. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine agora a tua consciência. É a tua consciência. Uma boa consciência. Hebreus 10, 22. Olha aí. Cheguemos-nos com um verdadeiro coração. Tem que ser verdadeiro, irmão. Verdadeiro coração. Na graça não cabe mais hipocrisia. Quem você é, vai ter que se manifestar. No sistema religioso, eu não estou falando dos meus irmãos que vivem no legalismo. Eu estou falando um sistema religioso doutrinário. Ele esconde realmente quem as pessoas são. O legalismo, ele esconde, ele manipula quem as pessoas são. Na graça não tem como. Na graça tudo está revelado. Não há nada oculto que não haja de ser manifesto, que não haja de ser revelado. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações, o coração aqui, amado, não é o órgão que bombeia o sangue, é a mente, é o teu intelecto. Tendo os corações purificados da má. A consciência é onde? É no coração? Não, a consciência é na tua mente. Logo o coração aqui é a mente, não é coração órgão. Tendo os corações purificados da má consciência. E o corpo lavado com água limpa. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer que todo o nosso ser pertence a Deus. E ele manda nós santificarmos o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, que pertence a Deus, pertence a Ele. Quando nós entendemos que a salvação para o nosso espírito já foi outorgada, o Evangelho agora, ele traz salvação para a nossa alma, mente, entendimento. E uma vez que o teu entendimento, que a tua mente é salva, passa por este processo, por esta metanoia, por esta metamorfose, por essa mudança, agora o teu corpo vai refletir aquilo que está na tua consciência. Porque uma vez que você praticava no teu corpo coisas que você sabe hoje pelo Evangelho que não agrada a Deus, você agora vai educar suas vontades. Você agora é que vai determinar para onde a tua mão vai, para onde os teus olhos vão, para onde a tua boca vai, para onde os teus pés irão te levar. Portanto, a tua alma, o teu espírito e o teu corpo agora é educado pelo Evangelho. Não me venha com essa conversa de que eu sou predestinado, filho de Deus, e querem viver na cocaína, na cachaçada, na prostituição. Não nasceram do Espírito, estão vivendo na carne. Ah, irmão, você está pregando condenação. Pregando condenação não, eu estou pregando o Evangelho do Cristo ressuscitado, e eu tenho a plena consciência disso. E oxalá, e me esforço para que vocês não me vejam vivendo em obras da carne, porque senão é como Paulo disse, pregando aos outros, eu mesmo vou ser reprovado. Jesus nos predestinou em amor. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Você não conhece? Porque citar Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5 é fácil. Ah, que maravilha, Ele me elegeu antes da fundação do mundo, oh glória! Versículo 5, Ele me predestinou segundo o beneplácito da sua vontade, aleluia! Então não importa o que eu faço, Ele me predestinou, Ele me salvou. Epa! Você continua o texto? Ele te escolheu, te elegeu, nos elegeu antes da fundação do mundo? Amém.
O Espírito testifica, Romanos 8,16, amém. Para ser santos, irrepreensíveis, diante de Deus em amor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olha a sua consciência. Olha a tua consciência, que eu vou olhar a minha. Não sou eu que vou te julgar, não é você que vai me julgar, mas a consciência dá testemunho de que nós somos. Então a graça não é uma porta larga para você largar sua mulher hoje, estar com outra amanhã e dizer, é bênção de Jeová. A mim deixa, irmão. A se converter, irmão. E o que tem? O que tem? Boca podre, crente na graça falando pornografia, palavrão. Ah, irmão, mas é a graça. Você está na graça, mas não foi de graça. Valorize o sacrifício de Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 29. Se nós pecarmos voluntariamente, depois de termos tido conhecimento, consciência da verdade, já não resta mais sacrifício, mas uma certa expectação horrível e ardor de fogo que há de consumir os adversários. O que adianta você dizer que está na graça, que você é predestinado, que você é eleito, e viver com a tua consciência ardendo? Deita, não consegue dormir, porque sabe que não está agradando o Espírito. E aí, irmão? Irmão, você está parecendo um legalista hoje. Não! O sistema religioso tradicional e o conhecimento que você tem agora na graça não te dá carta de euforia para você viver para a tua liberdade, para a minha liberdade, mas nos dá uma carta de euforia pelo conhecimento para vivermos a liberdade de Cristo. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. A água aqui é a palavra que nos lava, que nos purifica. Jesus disse para os seus discípulos: vós já estáis lavado pela palavra que eu vos tenho falado. Essa é a água que limpa a nossa consciência. Essa é a água que nos renova, que nos faz nos conhecer. Não é conhecer o outro, é conhecer você mesmo. Se conhecer. Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então o sacrifício de Jesus, a entrega de Jesus por si próprio, por si mesmo, ele fez tudo isso para purificar agora a tua consciência, porque o teu espírito está puro, o teu espírito está salvo, o teu espírito está pronto. A questão é a tua consciência. Precisamos ter uma boa consciência. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 1, diz assim: e pondo Paulo os olhos no conselho, disse: homens e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa. Olha o testemunho de Paulo. E aí, irmão? Deus tirou você do sistema religioso. Deus tirou você do sistema religioso. E a tua consciência, como é que está? Deus tirou você do sistema religioso, e a sua consciência, como está? Paulo disse: até o dia de hoje eu tenho uma boa consciência.
É a tua consciência que vai dizer. É a tua consciência que vai te conduzir. Paulo disse: eu tenho uma boa consciência. Olha lá. Atos 24:16. E por isso, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus, como para com os... Ah, meu irmão, segura aí. É o que, Paulo? E por isso. É o que, Paulo? Porque eu reconheço o sacrifício de Cristo. É o que, Paulo? Porque eu reconheço a obra consumada no Calvário. Por isso, por esta causa, procuro, uma vez ou outra, só nas reuniões, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus, primeiramente Deus, e também para com os homens. A minha consciência precisa estar pura, para com Deus e para com os homens. Não adianta dizer: não, irmão, segura. Não adianta dizer: não, irmão, diante de Deus eu estou em paz, a minha consciência está tranquila, amém. Conhecimento chegou, né, irmão? A graça te libertou, glória a Deus. Diante de Deus, consciência livre. Mas e aí? E diante do próximo? E diante do irmão? E diante da igreja, não é instituição religiosa? Diante da irmandade, da igreja? Diante dos de fora? Paulo disse para Timóteo, para que ele fosse um exemplo, tanto para os de dentro, principalmente para os de fora. Porque estava de olho. Porque estão de olho. É crente? Ai, da graça? Está fazendo o quê? Está andando aonde? Está conversando o quê? Está postando o quê nas redes sociais? Ah, irmão. Ah, irmão. Ah, irmão, isso é legalismo. Se quiser, pode sair do canal no YouTube. Mas vir para cá, crente da graça, postando foto de biquíni, virou moda. Mas eu estou na graça, o que é que tem? O que é que tem? Não tem nada. Mas e a consciência, irmão? Ou não vale para não sermos pedra de tropeço? Ou não vale para nos comportar de modo decente? Ah, o irmão já está pregando agora doutrinas e dogmas religiosos. Não, irmão! É uma palavra que santifica também a nossa consciência. Porque, sincero e honestamente, não adianta eu abrir um galpão aqui e ter 200 pessoas reunidas comigo e lá fora andando, mentindo, se prostituindo, dando mau testemunho e dizendo: eu sou da igreja do pastor Elcio, aleluia. Ou eu estar pregando e vivendo uma vida à la vontade. Que moral! Se o Espírito não te edifica, como você vai edificar o outro? Se o Espírito não te convence, como você vai convencer o outro? Se você não vive, como você vai querer que o outro viva? O Evangelho transforma. Porque agora é moda. Igreja de homossexual, igreja disso, igreja daquilo, é tudo de homem. Pode ter igreja até de cachorro, e tem de lobo, mas não tem de cachorro? Tem de tudo, irmão, mas não é a de Cristo. Tem a minha igreja, os meus dogmas, as minhas vontades, os meus conceitos. A graça de Deus não anulou o compromisso com o Espírito. Paulo disse: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para a redenção. Desculpa aí, irmãos, parece que hoje fugimos do padrão.
Oi, irmão, mas eu gosto mais quando o Senhor explica sobre as línguas estranhas, sobre o diabo. Eu gosto mais quando o Senhor explica sobre a Páscoa. Meu coração está ardendo, sabe? Essas mensagens é que vai realmente mostrar quem nós somos. Porque de nada adianta nós termos conhecimento se a nossa vida é uma porcaria, não muda, a nossa consciência não muda, não há uma genuína transformação e manifestação do Espírito. Será que você pode dar um glória nos comentários ou hoje vai me chamar de legalista? Ai, irmão. E por isso procuro ser... é Paulo, viu? É o apóstolo que pregou a graça que nós imitamos, não seguimos. Imitamos. É Paulo, não é Pedro, não estou falando de João. Irmão, o senhor está falando de Judas? Também o senhor vai pregar hoje sobre João Batista? Eu estou falando de Paulo. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Para com Deus e também para com os homens. Olha lá, Romanos 9:1. Quem? Paulo. Em Cristo digo o quê? Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho, a consciência do irmão? A minha consciência no Espírito Santo. Irmão, olha que palavra, irmão. Olha para esta palavra, irmão. Eu vou dizer um problema que nós temos no meio da graça. Muitos procuram muito conhecer. Eu quero ver o irmão Cristiano França pregando hoje. Eu quero ver o irmão Geraldo pregando. Eu quero ver o irmão Elcio pregando. Ou o irmão não sei quem, não sei quem, não sei quem. Por quê? Porque eu quero aprender. Por quê? Porque eu quero também montar meu sermão. Porque eu também quero criar um canal no YouTube. Essas coisas acontecem se Deus permitir. Se Deus permitir te dar uma vocação e reunir alguns irmãos e ensinar a palavra, vai acontecer, irmão. Mas não adianta forçar a barra. Porque o que mais voga diante de Deus, o que mais vale, é a nossa consciência. Se eu tenho alguém para me ouvir, se eu não tenho. Se Davi estava lá no pasto, lá cuidando das ovelhas do pai, ou se estava sentado no trono como rei de Jerusalém, de Israel. Não importa, o importante era a consciência. Ninguém viu Davi lá. Tá parecendo uma mensagem. Ninguém viu Davi lá brigando com o urso nem com o leão, mas ele brigava. Ou seja, a espiritualidade de Davi não era só diante da câmera, não era no trono. A minha espiritualidade não pode ser só diante de um grupo onde eu estou ministrando. Tem que estar aqui, ó. Consciência. Porque no dia que você perde isso aqui, não tem mais sentido. Não tem mais sentido, irmão. Que sentido faz viver o Evangelho se você perde a consciência, a racionalidade e o comprometimento com o Espírito? Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. No Espírito Santo, a consciência. 2 Coríntios 1:12, olha lá. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa... Olha lá a tua glória, irmão. Olha para isso, irmão. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidades e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus. Na graça de Deus, irmão. Não é na lei, é na graça. Consciência na graça de Deus. Temos vivido no mundo, e de modo particular conosco, ou convosco, com a igreja, com o povo de Deus. A consciência de Paulo, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, não com sabedoria humana, mas com sabedoria de Deus,
com sinceridade, com simplicidade, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco. É forte, né? Olha lá, 2 Coríntios 4:2. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. É para rejeitar ou é para abraçar? Rejeitar. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Assim, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Nos recomendamos a consciência de todos os homens. Uma boa consciência. Jesus morreu, tirou o pecado do seu povo, tirou, me salvou, me santificou, me aperfeiçoou, me abençoou. E agora a nossa consciência? Pegou a visão? Ou eu vou sair do sistema religioso que é opressor e vou entrar aí em uma graça que os irmãos estão pregando, que eu posso aprontar à vontade porque Deus me aprova. Irmão. 1 Timóteo 1,5. Ora, o fim do mandamento, olha lá, a lei, olha o fim da lei lá, olha o fim do mandamento lá, ó. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Coração puro, uma consciência boa, sem malícia, sem maldade, sem rancor. Se ira, perdoa. Quem guarda coisa é mala. Você não é mala para ficar guardando coisa na tua mente ultrajado, ultrapassado, não. Coração puro, uma boa consciência e de uma fé não fingida. O que é uma fé fingida? É uma fé inventada, criada, manipulada. Você não crê que eu sou homem de Deus? Então por que você não participa do propósito? Fé manipulada, fingida. Uma fé não fingida. 1 Timóteo 1,19. Conservando a fé e uma boa consciência, a qual alguns, rejeitando o quê? Rejeitando o quê? A fé e a boa. Então quando alguém rejeita a fé e a boa consciência, o que é que acontece? Você teve conhecimento da graça de Deus. A graça de Deus chegou no teu coração, chegou na tua mente, transformou a tua vida. Então você agora tem uma fé que não é fingida e tem uma boa consciência. Mas uma vez que você negligencia a fé e uma boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram o quê? Naufrágio na fé. Naufragaram. E aí no contexto ele vai citar duas pessoas, Emineu e Fileto. Então como é, ou quando é que as pessoas naufragam na fé? Existem duas formas das pessoas naufragarem na fé. A primeira é aquela que você já está naufragado, ou seja, vivendo sistema legalista religioso, de opressão e mandamentos e rudimentos de homens. Já está naufragado na fé, porque está vivendo obras e não fé, ou por obras e não por fé. E como é que a pessoa, uma vez que está na fé, uma vez que tem uma boa consciência, naufraga? Quando deixa de viver o que conhece. Então não há mais lugar para arrependimento, porque outra vez estariam crucificando o Filho de Deus e o expondo ao vitupério, à vergonha. Eu costumo dizer que a graça é o último estágio da nossa vida.
Agora não tem para onde correr, não tem para onde fugir. Agora é viver o evangelho do Cristo ressuscitado. Amém? Estamos finalizando. 1 Timóteo 3,9. Guardando o mistério da fé em uma consciência pura. A fé é um mistério. Porque a fé, segundo está escrito lá em Hebreus 11:1, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é a prova daquilo que você espera. Eu não vejo, mas eu creio e eu espero. Quem viu Jesus morrendo na cruz aqui? Ninguém viu, mas a fé nos faz enxergar o que ele fez. E isso é um mistério, porque muitos vão dizer: como é que vocês adoram um Deus que vocês não vê? Então é melhor adaptar esse Deus, ou seja, humanizar esse Deus. Eu vou criar uma estatueta e chamar ela de Jesus de Nazaré e vou me prostrar, porque pelo menos eu estou vendo. Mas o mistério da fé diz que a fé é aquilo que nós não vemos, mas é a prova daquilo que nós esperamos. A fé não é para você enxergar, é para você entender o mistério da fé em uma consciência pura. E é por isso que com a consciência pura nós dizemos sim, que a igreja não está em pecado, que você está salvo, que o Espírito Santo não habita em um monte, habita em você pelo Espírito. Você é morada do Espírito. Ele escolheu habitar em você. É por isso que nós dizemos pela fé, que não é pelo que eu faço, foi pelo que Jesus Cristo fez. Quem recebe? Olha aí, 2 Timóteo 1,3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia. Olha a consciência pura de Paulo. Desde os antepassados, a consciência pura, uma consciência pura. É isso que nós precisamos ter, amado. Em graça, não é sacrifício. Em graça, não há mais sacrifício. Não é você pagar o preço. O sacrifício agora é você renunciar às suas paixões e ter uma boa consciência, uma consciência pura e uma fé não fingida. E aí nós encerramos Hebreus, capítulo 13, versículo 18. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. É isso que o escritor dos Hebreus disse. Orai por nós. Orai uns pelos outros. Para quê? Porque confiamos que temos uma boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Então os filhos de Deus, e eu estou falando para aqueles que entenderam a mensagem da graça, precisa terem uma boa consciência e se portarem, se comportarem, viverem honestamente. Amém? Graça e paz, abençoados com toda a sorte de bênçãos.